Meu nome é Guilherme Custódio dos Santos e eu vou trazer uma análise de índice de conforto térmico em acidente de trabalho no Brasil. Inicialmente, aqui os autores, Guilherme Custódio dos Santos, Guilherme Neto Ferrari, Gislane Camila Lapazini Leal, todos da Universidade Estadual de Maringá. Então a gente tem que entender que os acidentes de trabalho têm uma ocorrência grande por conta da influência do ambiente e da atividade que o trabalhador é submetido. E esses acidentes têm um grande impacto operacional e financeiro nas organizações. O objetivo dessa pesquisa é comparar 3 índices de estresse térmico e analisar a relação entre a ocorrência de acidente de trabalho com a situação climática no momento do acidente. Inicialmente, o Andreazzi ele definiu o conforto térmico como obtido a partir de trocas térmicas entre o corpo humano e o ambiente que o circunda. E para medir esse conforto térmico foram criados índices, que são basicamente modelagens matemáticas a partir das variáveis ambientais, para observar o impacto do clima no trabalhador. A metodologia utilizada é uma análise de correspondência múltipla dos bancos de dados do SINAM, que é dos acidentes de trabalho, e do INMET, que são das estações meteorológicas mais próximas do local do acidente. E os índices utilizados foram de temperatura efetiva, desconforto térmico e bulbo úmido do termômetro de globo. Aqui a gente tem os resultados alcançados. É possível observar que foi aplicado clusters para facilitar a interpretação. Clusters são basicamente grupamentos de dados que têm um comportamento semelhante. No cluster 1, ele aponta que trabalhadores idosos e aposentados se acidentaram na própria casa. Cluster 2 aponta uma associação de acidente em trabalhadores idosos de baixa escolaridade que atuam de forma autônoma no ramo florestal, da agropecuária e da pesca. O cluster 4 aponta que a maioria dos acidentes de trajeto ocorre entre o trabalho e a casa do trabalhador, frequentemente em vias públicas. O cluster 5, esse grupo aponta que trabalhadoras com alto nível de escolaridade trabalham como técnicas ou em serviços administrativos são afetadas no corpo inteiro. Já o cluster 6 aponta a situação do servidor público estatutário e seletista com ensino superior completo e ocupação profissional na área das ciências e artes. Agora, para o cluster 3 e 7, a gente separou a interpretação na base das 5 faixas de valores. Na faixa 1, foi possível observar estresse térmico, ligeiro estresse térmico do frio, ou seja, abaixo de 13 graus, pelo índice de temperatura efetiva, com as mãos e os olhos atingidos. Na faixa 2, foi possível observar que foi identificado extremo estresse ao frio, e a gente pode associar a região sul do Brasil, e também foi possível identificar que o local do acidente foram as instalações do contratante em trabalhadores de bens e serviços industriais. Na faixa 3, os atributos associados foram da raça branca, dos 18 a 25 anos, com ensino médio incompleto e completo, que trabalham com carteira assinada, que apresentaram evolução no caso para cura ou outros. Também foi possível observar que a região indicada foi a do sudeste do Brasil, com as partes do corpo atingidas foram o pé ou o outro. Também para o índice Butch, abaixo de 28 graus, considera-se estresse térmico ausente. Para o de desconforto, não há desconforto abaixo dos 21 graus. E para o índice de temperatura efetiva, aponta que representa forte estresse ao frio e estresse moderado ao frio. Na faixa 4, foi possível observar que de 41 a 60 anos, os trabalhadores da região centro-oeste, com a situação que ele é empregador e trabalhador temporário, e também apresentam as respectivas partes do corpo atingidas foram a cabeça, o tórax e o abdômen. E também que o acidente evoluiu para a incapacidade temporária ou para o óbito em caso de acidente de trabalho grave. O índice Buttig aponta estresse térmico forte ou extremo para essa faixa. Já o de temperatura efetiva indica ligeiro estresse ao frio, nenhum estresse ou ligeiro estresse ao calor. O de desconforto aponta que a partir de 21 graus é possível presenciar desconforto. Na faixa 5, apresentada pelo cluster 7, são os valores críticos que foram identificados. Foi possível associar as regiões norte e nordeste e também para o índice de temperatura efetiva, a partir de 25 graus indica ligeiro estresse térmico e acima de 34 já indica extremo estresse térmico. Para o índice de desconforto, a partir dos 27, a maioria da população tem desconforto e acima dos 32 representa estado de emergência. Já o IBUTG representou estresse térmico leve a partir dos 30 e 38 graus é considerado estresse térmico forte. Então a gente consegue observar que nas regiões centro-oeste tem uma maior mortalidade e também a gente consegue observar que nas regiões norte estão mais expostos ao estresse térmico, também na faixa etária dos 41 a 60 estão expostos ao calor, e na faixa etária dos 18 aos 25 estão mais expostos ao frio. Então a gente consegue concluir que 5 dos 7 clusters não foram influenciados pelas variáveis climáticas, e cada índice difere pelo limite de tolerância do trabalhador ao estresse térmico. Também foi possível observar que o índice de temperatura efetiva ele avalia riscos ocupacionais em ambientes frios, um aspecto presente na região sudeste e sul do Brasil, e pode ser explorado em futuras pesquisas. Aqui são as referências. Muito obrigado.